Mr. Kant, may I request you to unveil the car, please? O Sr. Kant tenta conquistar um lugar no mundo da indústria automóvel. Naquela manhã, o patrão dos automóveis Tata apresenta a sua nova criação aos especialistas europeus, o Clive Rider. O construtor faz a sua entrada no mundo extremamente fechado dos criadores de automóveis. Tata, o indiano na Europa, entra na corte dos grandes, não muito longe dos stands da Ferrari, da Audi e da Peugeot. Eis o Clive Rider, um 4x4 de lazer concebido e desenhado para o mercado. A imprensa está presente e os concorrentes também, todos intrigados com a audácia do industrial indiano. A Tata pretende quebrar a sua imagem de construtor do terceiro mundo, especialista em veículos rudimentares, ou seja, utilitários, aqueles que se vêem pelos campos da Índia e do Paquistão. É a primeira vez que se concebem e desenham automóveis num país em desenvolvimento. E esse país é a Índia. E creio que podemos confiar neles. São automóveis bons e que estão a ter um grande sucesso na Índia, cada qual dentro do seu segmento. Neste momento estamos a receber ótimas respostas dos mercados internacionais. Estamos representados em Espanha, no Reino Unido, e estamos com ótimas perspectivas para a África do Sul e para outros países como a Turquia. Sobre o stand, um ecrã gigante tenta expor as diversas atividades do grupo. Energia, aço, químicos, hotéis. Tata é uma lenda indiana que legou a sua própria cultura e os seus métodos singulares ao mundo, ao longo de uma história própria, iniciada há um século na pequena aldeia de Jamshedpur, na zona leste da Índia. Tata, um espírito inquebrável. Right! Bajog! Sas! Right! Bisham! O protocolo mantém-se inalterado há mais de um século. A cerimónia decorre sempre no coração da fábrica, no local onde tudo começou. Neste dia da Independência Nacional, assemelha-se tudo a uma revista das tropas. Os homens trajam os seus melhores uniformes. A disciplina é rígida, militar. Todos os anos, todos rendem homenagem ao fundador da maior dinastia industrial da Índia, Jamsetji Tata, falecido em 1904. Um homem de negócios que ainda hoje encarna o orgulho económico do país. Em Jamshedpur mantém-se o culto da personalidade. Enquanto por toda a Índia se celebra o fim do domínio do Império Britânico, aqui pensa-se em primeiro lugar em Jamsetji Tata, o fundador de um império. श्रीमान परेड विसर्जन की अनुमति चाहता हूं। Sob o olhar benevolente do fundador, o atual diretor da Tata Aço lê o seu discurso. Tal como todos os anos, ele evoca a filosofia de Jamsetji e as suas aplicações à Índia dos dias de hoje. With this important step, Jamshedpur can look forward to more progress and even a better quality of life. Tata Steel itself has never been in a stronger position than what it is today, with good people, a modern and world-class plant.
No seguimento da cerimónia, os antigos trabalhadores prestam uma homenagem pessoal. भगवान हैं आप सोचिए ये करोड़ों Aos 53 anos, Rafik Katarchek é um senhor das estradas. É um dos muitos condutores que tem um Tata, os famosos caminhões indianos. Rafik está feliz. O seu caminhão é novo, ou quase. Faz cerca de 4 meses que saiu da fábrica. Novo, mas a conceção é antiga. Os Tata devem toda a sua tecnologia aos Mercedes dos anos 70. É o seu 14º caminhão. É também o seu 14º Tata. Uma absoluta fidelidade em 33 anos de ofício. Hoje o seu caminhão voa pela estrada. Vai vazio e, portanto, bem ligeiro. Rafik dirige-se para Bombaí para fazer um carregamento de aço. Aço Tata, evidentemente. Comecei muito jovem e desde então sempre fiz isto. Conduzo. Sobretudo os Tata é o meu caminhão preferido. Onde é que já foi? Já atravessei a Índia diversas vezes. Quantos quilómetros? Não sei ao certo. Toda a Índia. Na estrada, o seu Tata tem de respeitar as vagas sagradas. Na parte de trás, sentado num banco de madeira, o jovem Suré de 18 anos observa cada um dos gestos do mestre. É o seu filho, lá atrás? Não, é um estagiário. Está aqui para me ajudar com o caminhão. Ainda é jovem. Tem de aprender. Mas eu considero um pouco como se fosse meu filho. Também vai ser condutor. Sim, vai ser como eu, com os Tata. À saída da fábrica, na região de Jamshedpur, os caminhões Tata passam pelos testes da pista de ensaio. Realizam algumas voltas à velocidade máxima e sob piso irregular antes de obterem um salvo-conduto que os conduzirá a um autêntico inferno mecânico. É aqui, nas artérias intransitáveis da Índia e do Paquistão, que deverão dar provas de robustez sem qualquer limite de quilometragem. Em caso de sinistro, os camionistas poderão contar sempre com o autorreboque. Um Tata, evidentemente. Após algumas horas de viagem, chega a hora de descanso para Rafik. É também um lugar de encontro entre os camionistas e todos pedem a mesma bebida. Um garam chai, um chá quente à indiana. Qual é a marca? É Tata, é um chá Tata. O que significa Tata para vocês? Tata é o melhor na Índia. Eu conduzo um Tata, o chá que bebo é Tata. Na Índia, Tata quer dizer muitas coisas. E para mim também.
Bombaim, o destino de Rafik. A capital económica da Índia, com os seus 15 milhões de habitantes. É a cidade das sedes, dos dirigentes, da família Tata. Bombaim vibra ao ritmo do crescimento económico da Índia e a marca Tata aparece por todo lado. As roupas Westside, os relógios Titan, as telecomunicações Tata, os automóveis Tata. Em pouco mais de um ano de existência, a família Tata soube adaptar-se a todas as mudanças económicas, desde o dirigismo resultante da independência ao capitalismo desenfreado da Índia moderna. Hoje em dia, o grupo engloba 93 sociedades e emprega perto de 200 mil pessoas. Por todo o lado há painéis publicitários. Esta avenida chama-se Durabji Tata Road, uma homenagem pública a um dos filhos do fundador. Tata e a Índia é uma história que dura há 130 anos. É uma relação única e complexa entre uma empresa e um país. Tata também é uma das companhias de maior sucesso no mundo inteiro. Movimenta 18 mil milhões de dólares em negócios e tem 2 mil milhões de lucros. Quando vim para aqui nos anos 90, a primeira coisa que tive de fazer foi aprender todos os acrónimos das companhias Tata. Havia Tisco, Telco, Tata-T, isto é, era tudo Tata. Era inacreditável. Estava sempre a escrever artigos sobre a Tata. Eles estão implicados em tudo. Hoje em dia, também com a evolução tecnológica da Índia, na área das tecnologias de ponta. Tem os computadores, os químicos, o tratamento de dados, e fico por aqui. A Tata também estendeu uma parte do seu império ao velho mundo. Para o Wall Street Journal, o velho mundo é aqui. Nas regiões rurais indianas, onde ainda vive 3/4 da população. Estamos a sul de Calcutá. Esta gigantesca mina de ferro a céu aberto é fonte de emprego diário para 1.300 operários e representa a riqueza económica de toda a região. Esta mina foi uma ideia um pouco louca de um homem nos começos do século XX. Jamsetji Tata, o fundador da dinastia. Após a invasão muçulmana do século VIII, a sua família foi perseguida e fugiu da Pérsia. Foi na Índia que estes fiéis do profeta Zaratustra encontraram refúgio e adotaram o nome pérssio. Jamsetji, brilhante comerciante, ficou desde logo em dívida para com este país. Em 1902, supera as vicissitudes e inaugura nesta região a mais bela aventura industrial da Índia. Em jovem era uma pessoa muito ambiciosa e ouviu um discurso do filósofo inglês Thomas Carlyle. Este explicava que uma nação que possuísse aço teria ouro. O que é verdade, porque a Inglaterra e a América, e imagino que a França também, conquistaram a sua riqueza a partir do aço nos finais do século XIX. Para encontrar um bom terreno, o jovem pérsio recruta um reputado geólogo nos Estados Unidos. Em conjunto, escolhem a planície fértil de Bihar para escavar a mina. A região é rica em ferro, água e mão de obra. Estavam reunidas as condições para produzir os primeiros quilos de aço. Com a morte de Jamsetji, 2 anos mais tarde, foi o seu filho que continuou o seu sonho, fazendo nascer uma cidade naquela região. Com a fábrica Tata, constrói escolas, casas, arranja os parques. Os métodos progressistas evocados na Europa encontram as suas primeiras aplicações. A lenda de Jamsetji começa a ser construída. It stands to me for a person with enormous vision to have been able to Para mim, ele era um autêntico see visionário. opportunities as he did. Era capaz de descobrir as oportunidades, tal como o fez. Be it in O aço, os hotéis, a energia hidroelétrica, os têxteis. above everything else, a great nationalist, someone who Mas, sobretudo, era um grande nacionalista, muito orgulhoso do seu proud of his país, country and wanting to see que naquela época ainda era um país colonizado.
Em Jamsetji encontra-se com o secretário de Estado, Lord Hamilton, na Índia, um homem muito educado, e diz-lhe: quando quis fazer aço pela primeira vez, era jovem e ambicioso. Queria-o para mim. Atualmente, se o conseguir, quero para o meu país. Está disposto a ajudar-me? E acrescentou: estou velho, tenho muito dinheiro, não necessito de mais. Mas o meu país necessita. E assim a fábrica de aço foi extremamente útil para a Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial. Era a sua única fonte a leste do Suez. E 6 a 8 semanas após a guerra, o secretário de Estado inglês veio a Jamshedpur. Nessa altura não se chamava Jamshedpur, mas sim Sakshi. Era uma vila. E o inglês disse-lhe: não sei como é que teria durante a guerra sido sem a ajuda de Tata. Em honra do homem que fundou a fábrica, a partir de agora, esta vila chamar-se-á Jamshedpur, a vila de Jamsetji. Hoje em dia, a antiga vila de Sakshi tem 2 nomes: Jamshedpur, ou ainda mais simples, Tatanagar, a vila dos Tata que fica um pouco isolada a leste do país. Há um século atrás não existia nada disto. Há um século, este local era uma selva. Tatanagar cresceu em torno da sua mina de aço e atualmente alberga cerca de 2 milhões de habitantes. Aqui estamos nos arredores. É fácil de reconhecer devido ao seu intenso tráfego, à sujidade e à pobreza. Uma vez ultrapassada a fronteira, materializada por esta ponte, Tatanagar apresenta uma outra face completamente diferente. Entramos numa cidade próspera, com as suas infraestruturas, os seus hotéis e as suas praças sob o olhar do mestre Jamsetji Tata. A empresa ocupa-se de tudo: estradas, escolas, distribuição de água e de eletricidade, edifícios. Aqui, os relevados são cortados manualmente, tal como no aeroporto privado dos Tata, o único da cidade, pomposamente guarnecido com o seu helicóptero de última geração e 3 aviões a jato. Uma frota à disposição dos diretores. Eles voam até Bombaim pelo menos uma vez por semana para irem às reuniões do grupo. Festa da Independência no Estádio Municipal. Desta vez, as celebrações não são em honra de Jamsetji, mas do país. É uma celebração tradicional desde 1947, o ano da independência da Índia. Este homem, vestido de preto, é o representante do Estado na cidade, o presidente da Câmara. Localmente e por todo o país, seria o homem mais importante. Mas aqui, em pleno território Tata, limita-se a velar pela ordem pública e acumula outras funções subalternas. É um verdadeiro fantoche e todos sabem disso. Todas as infraestruturas desta cidade foram oferecidas pela empresa Tata. Dado que foram eles os responsáveis por tudo isto, nós facilitamos-lhes o trabalho sem interferências. E acha isso normal? Claro, absolutamente normal, pois os cidadãos beneficiam de bons serviços. Ninguém se devia queixar desta situação.
A fábrica de Tatanagar continua a trabalhar à sua máxima potência, mesmo no dia da independência. É impossível apagar os fornos da gigantesca fábrica, pois não se justificaria o tempo necessário para os pôr de novo a funcionar. A Tata foi inaugurada em 1912, mesmo a tempo de beneficiar da enorme explosão de procura de aço provocada pela Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia, esta fábrica encontra-se entre as maiores produtoras mundiais. Todos os dias vêm cerca de 45 mil pessoas de Jamshedpur para trabalhar. E há 15 anos eram perto do dobro, antes de um grandioso plano social e do aparecimento da concorrência chinesa. São 10 horas da manhã. Sakul Takum começa o seu trabalho no forno número 7. Há cerca de 40 anos que ele realiza mais ou menos os mesmos gestos. Sakul conhece a atmosfera escaldante das salas de fornos desde que alcançou a idade de trabalhar. As condições de segurança melhoraram um pouco com o passar dos anos. Agora já utilizam capacete e uns óculos protetores. O seu trabalho pouco mudou. Ele tem de garantir a qualidade do aço e, para tal, tem de introduzir uma vara de ensaio no interior dos fornos. हाँ पूरा जीवन टाटा का है Sim, a Tata é toda a minha vida. Já cá trabalho há 50 anos. Não, 40 anos. Conheço toda a gente daqui. Os meus colegas são como se fossem meus irmãos. Quando chegamos, apertamos-nos as mãos e depois cada qual vai para o seu posto. É esse o espírito Tata. Aos poucos, as mulheres também começaram a integrar o universo masculino da produção de aço. Entre elas, Rika Sil foi uma das primeiras a tirar o diploma de engenheira na Índia. Hoje em dia, Rika é responsável por um departamento específico do espírito Tata. As suas funções são as de conselheira ética. I'm sorry, you must be waiting for quite some time. Ela está incumbida de passar a mensagem de JRD Tata aos empregados da Tata Aço. Um homem à frente da empresa há 50 anos que quis conciliar os valores da sua família num guia de boa conduta. Um guia inspirado nos valores tradicionais Parsi: família, justiça e virtude. The company, regardless of circumstances, does not permit soliciting of gift. Do you all agree? And do you see that all our values are included in this? And if it is something that nature which we can give it on charity, we can deposit in our company's account. Outras duas diretivas Tata: igualdade absoluta entre homens e mulheres e condenação do despotismo. Estes cursos são obrigatórios, tanto para os assalariados como para os dirigentes. O espírito Tata é um valor que se cultiva. 100 years back, almost 100 years back, Tata Steel's foundation was made. O nascimento da Fundação Tata Aço foi há 100 anos. Nessa ocasião, o Sr. Tata, Jamsetji Tata, disse aos seus filhos: quando construírem a fábrica, cuidem dos seus empregados. Assegurem-se de que as condições sejam boas, que os salários sejam justos, que tenham uma habitação condigna. Na época do Império Britânico, ele foi o primeiro a preocupar-se com os seus empregados, mesmo antes da fábrica ter sido construída. Num século, Jamsetji e os seus descendentes construíram um sistema económico único. É aqui em Bombaim, na sede social da Tata, que se fixou uma regra de ouro, intangível. 66% dos lucros do grupo são afetados à caridade
e ao desenvolvimento do país. No capitalismo dos dias de hoje, o normal é que a riqueza, o valor que se criou, seja distribuído pelos acionistas e não pelos empregados ou pela comunidade. E eu digo não. Continuamos a ser um país onde existem grandes disparidades. Talvez fizéssemos menos num país desenvolvido, mas aqui temos disparidades. Os industriais retiram vários benefícios da comunidade. E creio que devemos retribuir com algo a essa comunidade. O que eu gostaria de deixar como legado não é necessariamente um patrão pérsio, não é necessariamente um patrão com o nome Tata, mas um patrão que simboliza a ética, os valores e a filosofia dos negócios que mantiveram este grupo unido e que fizeram dele o que ele é atualmente. O patrão dos Tata deve manter-se Parsi, como aqueles persas que fugiram do seu país procurando refúgio na Índia e que continuam a adorar o seu profeta, Zaratustra. Esta noite, os Parsi de Jamshedpur festejam o fogo, um dos valores sagrados desta comunidade de 80 mil fiéis na Índia. Um povo em vias de extinção. Apenas os filhos de Parsis são considerados Parsis. Mas na cidade de Jamsetji, acredita-se que o sucessor de Ratan será um Tata Parsi como eles. There is already another Tata man in line, a Tata man, let's put it that way, who would take over. Já existe um sucessor Tata pronto para a substituição. E muitos de nós imigram, vão para o estrangeiro. Há muitos Parsi na Austrália, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos. Tudo pessoas muito educadas. Estão todos do nosso lado. Amam-nos. E se for preciso, regressam à Índia. O dia de trabalho terminou para Sakul e ele mantém sempre o seu sorriso à noite perto dos fornos. Ainda demora uns bons 5 minutos antes de sair da monumental fábrica com a sua motorizada. Vai mais rápido que os seus colegas de bicicleta. Sem diploma, Sakul até se saiu bem, atendendo aos padrões do país. Ele ganha o equivalente a 50 euros por mês e trabalha 8 horas por dia. Uma medida adotada pelos Tata desde 1912, ou seja, 36 anos antes da sua adoção pelo Parlamento indiano. Tata nunca mais voltou a ser alvo de greves desde 1928. O salário de Sakul permite-lhe viver com a mulher e os 3 filhos na periferia Tatanagar. A família espera-o para, como de costume, terem uma noite animada a ver as estrelas de Bollywood. Sakul mostra-nos o presente Tata que recebeu pelos seus 30 anos de serviço. Um despertador Titan, ou seja, Tata, cuidadosamente conservado na embalagem original. ये क्या है? 30 anos de serviço para a companhia Tata. 30 anos de serviço. Às vezes ponho cá fora. Bem, de tempos a tempos. Estou a guardá-lo para a minha filha, para quando se casar. É um objeto de grande qualidade. A única decepção vem dos seus filhos. Nenhum deles conseguiu um diploma, e isso é uma condição essencial para entrar no grupo Tata. É como um passaporte de garantia de emprego.
That means Tata का ऐसा पोजीशन हुआ कि जो भी जैसे हमारा लड़के का सर्विस का रजिस्ट्रेशन हुआ. O meu filho preencheu os papéis Tata e inscreveu-se para trabalhar na fábrica. करा दिए. अभी टाटा कंपनी ये चाहती. Mas com as novas regras não conseguiu. हम उसको लें. Faltava-lhe um diploma, mesmo para ser técnico. कोई टेक्नीशियन हो जिसके कुछ टेक्निक मालूम हो या कम से कम. Nem com as nossas mais ardentes súplicas ele conseguiu um lugar. Portanto, ensinei-lhe o que sabia e ele encontrou um outro trabalho numa empresa pequena. A empresa desenvolveu-se e conquistou fama internacional. A Tata já começa mesmo a atrair os jovens engenheiros ocidentais. Gabriel, francês, com um diploma em artes e ofícios, é um deles. Ele escolheu a empresa indiana para realizar o seu estágio do 3º ano. Ela é extremamente concorrencial para o mercado indiano. Em relação ao mercado mundial, ainda existem alguns problemas de qualidade, mas eles estão em vias de os resolver muito rapidamente. Estão a progredir? Sim, muito depressa. E realizam muitas parcerias com empresas estrangeiras do mesmo setor para evoluírem ainda mais depressa. O mais difícil para este jovem com 21 anos é, sem dúvida, a sua adaptação. É a sua primeira estadia na Índia e sente-se um pouco isolado devido à barreira da língua. Ele não fala indiano. Gabriel está desgostoso por não pertencer ao quadro da empresa. É uma empresa muito paternalista. Portanto, estamos inundados de Tata. Temos Tata até aos cabelos, não há dúvidas. Não nos resta muito tempo para as nossas atividades pessoais. Portanto, não é uma sociedade lá muito individualista, sobretudo aqui em Jamshedpur. Aqui tudo é Tata. Portanto, não há grande separação entre a vida profissional e a vida privada. A empresa pode chamar o empregado durante a noite, seja a que hora for, e isso não o afeta minimamente. A Tata faz realmente parte das suas vidas. Foi a Tata que lhes deu tudo isto aqui, portanto... Paternalismo. O eterno processo constitutivo dos sistemas Tata. Nos anos 80, J.R.D. Tata, o então patrão do grupo, defendia-se publicamente na televisão. I believe that Tatas in most of their companies are following socialistic principles. Anybody who visits Jamshedpur, for instance, Tata Steel, sees how the thing is run, for whose benefit. Right from the Mr. Jamshedji Tata was a socialist. He must have been, because otherwise he wouldn't at that time think in terms of what was far, far from what was thought of in other countries in regard to labor relations, human relations. A man who created, he and his successors, and we created, made decisions between management and labor that were not adopted even in the advanced countries of the world for years. It was Tatas who introduced 8-hour day, the first leave with pay, a number of firsts. Eis uma das novidades neste país. A medicina ambulante nas zonas rurais. Estamos em Pipla, uma pequena aldeia com cerca de 250 casas a 19 km da fábrica. São 11 horas, toda a gente se prepara. Vêm também pessoas das aldeias vizinhas. Os médicos Tata chegam à localidade de Pipla. É um serviço absolutamente gratuito. A empresa dá formação e paga aos médicos para darem consultas e tratarem das pessoas das aldeias circundantes à fábrica. Todas as pessoas são contempladas, trabalham ou não para a Tata. Operação de vacinação para os mais pequenos. A mentalidade tem vindo a mudar. Agora as mulheres chegam antes da hora marcada e dispõem-se em filas de espera. Esta manhã, os recém-nascidos irão fazer a vacina anti-poliomielite.
so many sectors in different areas. Os exames médicos têm sido sobretudo benéficos para as mães. Aqui os problemas de subnutrição ainda são correntes. Após 12 anos de prática rural, a doutora Cass já conhece bastante bem esta população. As mulheres daqui sofrem sobretudo de anemia. Muitas delas encontram-se frequentemente anémicas. Por isso nós realizamos exames, nomeadamente de medição da tensão. Geralmente apresentam valores muito elevados porque as mulheres abusam muito do sal. Como sabem, o prato principal aqui é arroz com sal. Mas a consulta vai bastante mais longe. É uma espécie de planeamento familiar. A doutora Cass aproveita para informar estas jovens mulheres acerca dos meios de contracepção disponíveis. Durante estas consultas também assumimos o papel de técnicos de planeamento familiar. Apresentamos-lhe várias opções. Temos a pílula, os preservativos. Também podemos levar aquelas que quiserem fazer uma operação, uma laqueação das trompas, ao hospital de Jamshedpur. E é aqui agora que começamos a sensibilizá-los para estes assuntos. Pipla assemelha-se a todas as outras aldeias indianas, com a sua população de crianças que, tal como os pais, irão mais tarde trabalhar nos campos. Existe uma escola em Pipla, mas é apenas uma escola de cuidados maternais. Os médicos deram formação a algumas mulheres da aldeia e estas, por sua vez, encarregam-se da prevenção. Falam da família indiana, do número de filhos e da importância dos contraceptivos. Normalmente, só as mulheres e as crianças é que assistem às sessões. Um pouco mais longe, um enfermeiro distribui preservativos. É um cenário pouco habitual nas zonas rurais indianas e são, sobretudo, as mulheres as pessoas mais solícitas. Estas sessões de formação correspondem a uma ideologia política, a de um homem chamado J.R.D. Tata. Contrariamente ao seu amigo Nehru, o primeiro-ministro dos tempos da independência, J.R.D. Tata militava pelo controle dos nascimentos. Segundo ele, era a única forma de educar as massas e de retirar a Índia do estado de pobreza em que se encontrava. Ele sofria pelos pobres. Um dia estava num voo com a Madre Teresa. Iam num pequeno avião. Ela veio a Jamshedpur e ele disse-lhe: Madre, o que devemos de fazer contra a pobreza na Índia? Ela estava a rezar, mas respondeu-lhe: Senhor Tata, você construa fábricas e dê emprego a estas pessoas. É esse o seu trabalho contra a pobreza. E depois continuou a rezar. J.R.D. e Jamsetji, a outra lenda da história Tata. Um homem com duas pátrias. A Índia, com certeza, mas também a França. Nascido em Paris, de mãe francesa e educado no liceu da capital. O jovem J.R.D. chegou a cumprir o serviço militar com os homens da Legião. O seu regresso à Índia foi precipitado pelo chamamento do seu pai, primo de Jamsetji, que deseja que J.R.D. se junte à família e aos negócios. O jovem realiza então um estágio numa empresa do grupo, um costume, o batismo de um futuro dirigente. Em 1938, J.R.D. torna-se o patrão mais jovem de sempre da Tata. É um homem reputado pelo seu perfeccionismo e pelo forte sotaque afrancesado do seu inglês.
Sob os auspícios de JRD, a Tata expande-se para outras áreas, os químicos e a construção de automóveis. The only thing that excited me is the opportunities to create. That's something new. See a new factory created, a new plant being built, seeing employees, seeing new work being done. And of course, because I believe thoroughly that India must industrialize if it's got to find employment apart from the agricultural opportunities, which I knew were very there. Contudo, o seu maior êxito pessoal foi a criação da Air India, em 1932. A Companhia Nacional Indiana, cujas rédeas permaneceram durante 30 anos nas suas mãos. Ele consagra toda a sua paixão pelo voo à Air India, um sonho que nunca abandonou. E é o piloto amador possuidor da primeira licença privada emitida na Índia. Esta paixão foi despertada durante umas férias na costa francesa. JRD era então adolescente. A maior contribuição da França é a sua paixão pela aviação. Blériot, o homem que sobrevoou o Atlântico em 1909, se não me engano, era seu vizinho em Boulogne-sur-la-Mer. Ele tinha uma pista privada, mesmo ao lado da sua propriedade. E o jovem JRD podia ter o seu avião particular na praia. O piloto aceitou realizar um pequeno passeio de avião quando ele tinha mais ou menos 14 anos. Aquilo agradou-lhe tanto que ele disse: "Quando for grande, vou ser piloto." Mais tarde, com a ajuda de um inglês, fundou a primeira companhia de aviação indiana. Primeiro começaram por transportar correio e depois pessoas. E ele disse: "Eu sei que por enquanto não podemos concorrer com as maiores companhias, mas poderemos ser melhores do que elas em termos de serviço e de hospitalidade." Ele tornava-se uma pessoa mais complicada quando se prendia aos pormenores do dia-a-dia. Um quadro que não estava direito, uma janela que não estava bem fechada. Pequenos pormenores deste tipo. Ou um documento de negócios, se os pontos e as vírgulas não estivessem nos sítios certos. Nessas ocasiões ele enervava-se. Não era uma pessoa fácil. Não era uma pessoa fácil, segundo Simone Tata, uma outra francófona da dinastia. Simone, jovem hospedeira da Air Suisse nos anos 50, teve o encontro da sua vida a bordo de um avião. O homem que então a abordou chamava-se Navan Tata, o meio-irmão de JRD. Navan nunca dirigiu o Império e faleceu há cerca de 17 anos. Hoje em dia, Simone, a sua viúva, encontra-se à frente de duas filiais, a Tata Cosméticos e a Tata Vestuário. Naquela manhã, encontrámos-nos com Simone num dos locais mais prestigiados de Bombaí, o Hotel Taj Mahal. O palácio acabou de celebrar o seu centenário. Foi o próprio Jamsetji Tata que decidiu construí-lo. Dada a sua fortuna, o homem contratou os arquitetos mais famosos e chegou-se mesmo a importar vigas de aço fabricadas em França, as da Exposição Universal de Paris. Nada foi deixado ao acaso. Em 100 anos de existência, o Taj, como é costume chamar-lhe, já hospedou várias das pessoas mais importantes do mundo, e as fotografias do hall perpetuam essa recordação. Presidentes, reis, dignitários, estrelas do mundo do espetáculo. É a vitrina dos Tata. Temos fotografias da Yoko, do Nehru, de Jacques Chirac, do Hitchcock. Há estrelas. E há um ícone no Taj Mahal. É Jamsetji, presente nos 4 cantos do hotel.
Temos o Jamshedji por todo o lado. Nos escritórios é um pouco como um símbolo, o símbolo da casa. E também é uma homenagem. Faz 50 anos que estou nesta família e penso que agora o espírito Tata se tornou ainda mais importante do que no passado. Il est plus important maintenant qu'il n'a jamais été. Porque assistimos com os abusos do governo, os abusos fiscais, os abusos com as licenças e tudo isso, assistimos ao aparecimento de uma certa corrupção que se instalou, um pouco por todo o lado. Para mim, o facto de termos resistido a essa corrupção é um ponto de honra. Um ponto de honra ao qual sou muito fiel. Resistir à corrupção, a fidelidade de um grupo, não deixa de ser um argumento com um acentuado pendor comercial. Atualmente, a Tata aventurou-se em força no novo mundo. Portanto, a nova economia é a empresa que cultiva os seus valores no seio de um país que aspira, como toda a Ásia, a ganhar com o crescimento económico. Por detrás desta entrada banal da periferia de Bombaim, esconde-se uma mina de ouro. As atividades da TCS, a Tata Serviços de Consultadoria, presente em todo o mundo. Não há necessidade de um porteiro. A riqueza da TCS assenta nos seus técnicos de informática. São especialistas em tratamento de dados e oferem aqui de salários bastante mais baixos do que na Europa. São 40 mil assalariados em toda a Índia. Cada um trabalha para várias empresas instaladas a milhares de quilómetros daqui. Os clientes são, nomeadamente, bancos e companhias de seguros de grandes grupos que preferem os subcontratados. A TCS é uma verdadeira mina de ouro. As suas margens de lucro podem ser um pouco menores que as dos concorrentes, mas continuam a ser gigantescas. É uma empresa que movimenta vários milhões de dólares. É importante porque esse capital que entra na Tata permite-lhes consolidar alianças ou realizar investimentos noutros mercados. O que é mais curioso é que a Tata, após tantos anos devotados ao desenvolvimento da Índia, tornou-se um dos grupos mais agressivos no estrangeiro. Quer seja a Naxtil para o aço ou qualquer outra empresa do grupo, têm todas o seu capital e procuram realizar novos investimentos ou descobrir mercados complementares com os das suas atividades na Índia, onde possam ser os mais eficazes. Eis o responsável pela expansão, Ratan Tata, o herdeiro e o homem do ano 2005, segundo a revista de economia Forbes. Uma surpresa para este eterno celibatário que inspirou inúmeras incertezas na altura da sua nomeação pelo próprio JRD há 15 anos atrás. O jovem Pércio abandonou os Estados Unidos, onde era arquiteto, trazendo na sua bagagem novos métodos de gestão, respeitando, contudo, a herança social do grupo. Com o dinheiro da TCS, Ratan investiu em novos mercados e reestruturou todo o império. Hoje em dia, a Índia teme a sua anunciada retirada, apesar da promessa de só o fazer após a escolha do seu sucessor e também de adicionar a sua pedra ao edifício Tata. Se conhecem a Índia, já repararam nas famílias de 4 elementos, todos numa motorizada. Uma criança à frente, o pai ao volante e a mãe atrás com o bebê ao colo entre os dois. Andam sobre 2 rodas à chuva. É extremamente perigoso. Estão sempre a ocorrer acidentes. O projeto é o seguinte: disponibilizar um pequeno veículo com 4 ou 5 lugares que satisfaça múltiplas necessidades. E essa multiplicidade implicará um pequeno preço, mas proporcionará às pessoas um meio mais seguro para se deslocarem. É esse o projeto. Repare bem, você investe o seu dinheiro numa companhia. Ela é bem gerida, com honestidade,
Se você for um investidor normal, que mais é que se pode desejar? Diga-me. Você exigirá honestidade. Não quererá que utilizem mal o seu dinheiro e desejará receber bons dividendos. Neste caso, serão contempladas ambas as situações. Há uma dezena de anos atrás, durante a crise mundial do aço, passou-se um caso célebre que representou uma ameaça para os 45 mil trabalhadores de Jamshedpur. Era urgente encontrar uma solução e Ratan contratou 2 jovens consultores americanos. Estes aconselharam-no a vender a fábrica de Jamshedpur, um autêntico sorvedor, segundo a sua opinião. Em resposta, Ratan mostrou-lhes a porta de saída. Haveria certamente que fazer reduções de custos, e estes passaram antes de mais pela dispensa dos 2 americanos. Jamshedpur não é negociável. Instituição ímpar do capitalismo indiano, atualmente confrontada com a livre concorrência, a Tata tenta conservar a sua particularidade social. Um desafio que implica a adesão total dos seus acionistas e o constante reavivar da memória de uma história de amor entre Jamsetji, o refugiado pérsio, e um país, a Índia, que o soube acolher. Versão portuguesa via satélite.